Legal, mas e o pecado que eu faço? O pecado que você faz é o mesmo pecado que Eva fez. O mundo não tem pecado. Ele teve pecado desde que Adão pecou até Deus ele dar os 10 mandamentos. A Bíblia diz que de Adão até Moisés reinou a morte pelo pecado. Para conter a morte pelo pecado, ele deu 10 mandamentos. Só que notem, por que porta o pecado entrou no mundo? Por Eva. Por que porta o pecado saiu do mundo? Por Jesus. E hoje, Tiago 1,14 está dizendo por que porta que é possível nós fazermos o pecado entrar de novo no mundo? Pelos maus desejos. Vocês dão luz ao pecado. Esse texto ele tem a palavra-chave, vocês dão luz ao pecado. Vocês fazem o pecado nascer de novo. Aonde não existe pecado, vocês introduzem novamente o pecado no mundo. Romanos 5:12 diz assim, olha essa boa notícia. Ora, se assim por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Até o regime da lei havia. Se havia, não há mais. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Todavia não é assim, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas pela justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, da mesma maneira, proporcionalmente igual, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você não é mais um pecador. Você só é um pecador se você crê que você é. Mas se você entender que pecar não torna você um pecador, assim como fazer um bolo não faz de você um confeiteiro, cozinhar no almoço não faz de você um cozinheiro, entenda que o humanismo define você pelo que você faz. Deus nunca definiu você pelo que você faz. Deus define você pelo que Ele diz que você é.